Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um sábado, né? Agora acabou de dar 6h30. Já vamos começar com a leitura de meia hora, né? Para receber indulgência, né? Indulgência plenária. Como já falei nos outros dias, né? Para receber indulgência plenária precisa se comungar no dia, ter se confessado antes de comungar e rezar pelo Papa, né? E cumprindo essas três medidas, fazer a indulgência do dia, que é aqui para receber meia hora de leitura bíblica, né? De uma leitura reconhecida pela Igreja, né? Uma Bíblia reconhecida pela Igreja, e a modo de lectio divina, né? Leitura orante, né? Então vamos para continuar a leitura da semana passada. Era da Samaritana, aqui ó, cura dos enfermos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu acabei de receber a comunhão, e agora vamos fazer a leitura. Espero que o áudio esteja chegando bem, né? Então, eu tô meio com receio dele não estar chegando, mas vamos lá. A cura do enfermo na piscina de Betesda. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betzata, com 5 pórticos. Deixa eu ver se aqui fala que é pórticos. Um muro espesso cortava o quadrilátero em 2 piscinas, mas as escavações não encontraram nenhum vestígio das colunas que constituíram um pórtico antigo. A leste das 2 piscinas, 13 metros por unidade, encontrava-se outra piscina menores. Assestava-se a presença de um santuário pagão de cura, enquanto os deuses paganistas curavam o corpo. A realidade dessas curas não é posta em dúvida. Jesus pode curar o homem inteiro. Então as divisões, né? Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos, paralíticos. Então a gente vai, como a gente sempre faz na leitura, você já vai imaginando, né? Então já teve a descrição aqui, né, que tinha uma piscina, tinha a Porta das Ovelhas, né? Tinha a divisão de um quadrilátero, e você imagina um monte de doente no chão, cego, coxo, paralítico. Eles ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava, de vez em quando, na piscina, e agitava a água. O primeiro, então, que entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença, né? Então, ficavam os doentes em volta da piscina, esperando borbulhar, né? Então, imaginar ficar todo mundo na beira, né? Quando borbulhava a água sozinho, né? O primeiro que entrasse, ele era curado de qualquer doença, né? Se fosse hoje ter os cientistas, né, para ver como aconteceu lá em Lourdes, né, que teve os cientistas que falaram que a água não era milagrosa, porque a água, na verdade, era rica em vitaminas, né? Só que não tem nenhuma água rica em vitaminas que cura qualquer doença, né? Vai entrar um cego, vai enxergar. Vai entrar um coxo, vai voltar a andar. Vai entrar alguém que tem tumor, vai perder o tumor. Então não tem água materialmente vitaminada para curar essas doenças, né? Então é um milagre mesmo. E acontecia, né, em Lourdes, como aconteceu em Lourdes, acontece também aqui. A água ficava assim, mexia sozinho, borbulhava. E aí quem entrava primeiro era curado de qualquer doença. Então encontrava-se ali um homem doente. Havia 38 anos. Olha só. Eu já li essa passagem ontem, foi muito providencial. Então, ó, tinha um monte de coxa em volta. E tinha um homem que estava ali há 38 anos, né? E com certeza devia viver de esmolas, né? Não sei, porque é coxo, né? E o jeito que ele comia também, mas ele estava ali, nessa beira da piscina, fazia 38 anos, olha só. 38 anos. Jesus viu, vendo-o deitado. Então, Jesus vendo deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, né? Porque Jesus, ele sabe, né?
Quando ele olha, ele vê os corações, né? Jesus é Deus. Então ele olha os corações, os nossos pensamentos. Jesus viu e sabia o quanto tempo ele estava ali. E aí então Jesus perguntou para ele, isso aqui a gente tem que ficar atento, ó. Queres ficar curado? Então o coxo estava ali deitado. Ó, imagina, ele já está há 38 anos. Isso que é uma parte importante. Olha só, quanto tempo você aguenta ficar esperando uma melhora? Então, olha só, eu vou até ler aqui, ó. Quanto tempo, né? Então, esse homem, ele estava ali nessa piscina há 38 anos. Então, se ele está há 38 anos, quer dizer que ele ainda tem esperança de ficar curado, né? Porque que ninguém fica 10 anos, 20 anos, 30 anos, 38 anos no mesmo lugar se não quer ficar curado, entendeu? E Jesus chega e fala bem isso. Queres ficar curado? E aí olha só, porque às vezes a gente está, às vezes não, a gente fica tanto tempo na mesma situação que a resposta é essa, ó. Jesus falou, queres ficar curado? E aí o que o homem é coxo, não sei como é que ele falou aqui. Ele respondeu, o enfermo, Senhor, chama Jesus Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Quando a água é agitada, ao chegar, outro já desceu antes de mim. Então ele queria ir lá, ele queria ser curado, ele estava ali, Nossa, imagina 38 anos, quantas curas que ele já viu, quantas pessoas curadas ele viu, né? O cego, o coxo, outros igual ele sendo curados e ele estava ali há 38 anos. E aí, quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele responde, Senhor, eu não tenho quem me ajude, né? Eu estou aqui, eu estou ali perto de onde eu posso ser curado, eu não tenho ninguém que me jogue lá, eu fico vendo os outros ser curados, eu não posso sair daqui porque eu sou coxo, e eu estou aqui. Quando a água é agitada, ao chegar, outro já desce antes de mim, né? Se desce antes de mim, quer dizer que ele poderia movimentar, né? Então, o jogar, que seria alguém que jogasse ele fosse mais rápido que os outros, né? Pelo que a gente dá para entender que está escrito aqui. Então essa foi a resposta do rapaz que está há 38 anos, vendo os outros ser curados, e ele está ali ainda, esperando ser curado. Então ele tinha uma esperança. Mas quando Jesus perguntou, Jesus não perguntou, né, por que você está aqui, nada, Jesus já foi direto. Queres ficar curado? Ele não falou, eu quero, né? Isso que é uma coisa que a gente vê que os outros falaram, né? Porque aqui acho que o moço não conhecia Jesus, né? E lá a gente vai ver, continuando a leitura, a gente vai ver que ele não sabia mesmo quem era Jesus. E aí ele falou que a única maneira dele ser curado era na piscina, né? Então ele, quando pergunta, você quer ficar curado? Ele fala, não, não tem jeito, porque eu não tenho ninguém que me jogue ali na hora que o anjo desce e mexe na água e é curado. E aí o que Jesus fez? E aí disse-lhe Jesus, levanta-se, toma teu leite e anda. Né? Então, olha só, ele acabou de falar, eu não tenho quem me jogue ali. Aí Jesus falou, levanta, toma teu leite e anda. Imediatamente, então Jesus falou, levanta, toma teu leite e anda. Aí ele levantou. Imediatamente o homem ficou curado. Tomou o leito e se pôs a andar. Né? Aí o próximo frase é, ora, é dia de sábado. E ali a gente já sabe, né, que dia de sábado não podia pegar o leito, carregar as coisas, né, fazer esforço de trabalho, né. Então, mesmo assim o homem obedeceu, porque, olha, imagina a alegria desse homem. Ele estava 38 anos, coxo, né, enfermo, que não conseguia sair dali, e aí, né, o que eu vejo assim é que ele, nossa, se ele está ali há 38 anos é porque ele tem esperança de ser curado. Porque quando a pessoa não tem mais esperança, ela larga a mão. E ele estava ali, mesmo não conseguindo.
E aí Jesus falou, levanta. Aí ele levantou, pega o seu leito, né, que é a maca lá que ele ficava, né, como lá aquela maca dos 4 amigos, né, que levaram eles. Então, os 4 amigos daquele coxo, os 4 amigos levaram ele até Jesus. Esse homem não, ele não tinha ninguém, né? E aí Jesus foi até ele e falou, queres ficar curado? Levanta e toma o teu leito e anda. E aí ele pegou e começou a levar o leito, mesmo sendo dia de sábado. Imagina a felicidade, gente. Nossa, imagina, né? Nossa, imagina você estar no hospital 38 anos, né? E aí Jesus vai e te levanta e você sai andando. Que felicidade da pessoa. Nossa, que alegria, né? Glória a Deus. E aí era dia de sábado. E aí os judeus, por isso, disseram ao homem curado. Agora era o homem enfermo, agora é o homem curado. É sábado, não te é permitido carregar o leito. Ó, ele respondeu, aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. Olha só. Então aí já estava até obedecendo. Olha, quem me curou falou para eu carregar. Ele tem o poder de me curar de uma doença, né, que é incurável, então eu obedeço. Toma teu leite e anda. Eles perguntaram, quem foi o homem que te disse, toma teu leite e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Então, né, um monte de gente lá, né? Aí Jesus fala, levanta, o homem fala com ele, né? Imagina assim, um homem coxo, uma multidão, chega um homem e fala com ele, quer ficar curado? Ah, não tem ninguém me jogue ali, né? Sempre quando eu vou, já chega outro, e aí o homem fala, levanta-te, toma teu leite e anda. E você consegue voltar a andar. E aí você pega o leite e anda, e aí quando os judeus questionam ali, né? Você olha e não dá para enxergar porque sumiu na multidão. Então aquele homem não sabia quem era Jesus, né? Que era o Messias. Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Versículo 14. Depois disso, Jesus o encontrou no templo. Olha só. Então, olha só, o homem que estava coxo ali no lugar da porta aqui das ovelhas, esse homem foi para o templo. Olha só que legal, né? Não sei se ele ia, se a pessoa levava ou não, mas ele estava coxo, ele não podia sair dali. Agora esse homem foi para o templo, né? Aqui ele foi para o templo. Jesus encontrou com ele no templo. Se ele foi rezar ou não, ele foi lá no templo, que é lugar de oração. Aí, ó, ele foi para o templo. Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha agora que Jesus falou, eis que está curado. Então aquele homem que curou o coxo chegou e falou, eis que está curado, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Olha só. Então aqui está falando que a causa, né, é a causa daquela coxidão dele podia ser o pecado, né? Ou Jesus está alertando para que ele não peques mais. Ele falou, olha que você está curado. Não peques mais. Esse peques mais quer dizer que antes ele pecava. Ele pecava e caiu naquela situação. E Jesus o curou e fala, não peques mais para que não te suceda algo pior. Então aqui Jesus afirma, se esse homem curado voltar a pecar, vai acontecer coisa pior do que antes. Porque a gente recebeu uma graça de Deus para viver na graça de Deus, né? Ele era coxo, recebeu a cura. E agora Deus deu uma vida nova para viver sem pecado. E caso ele já tenha recebido essa misericórdia de Deus, né? Ele foi curado depois de 38 anos. E aí ele voltar a pecar, Jesus fala, para que não te suceda algo ainda pior. Imagina ele ficar pior do que ele estava antes. Então é aqui um alerta de que o pecado, entendeu? O pecado, tipo assim, o pecado não é, eu pequei e vou ter a doença do coração, né?
Não é assim, mas o pecado, ele, de forma misteriosa, nos leva às doenças, né? E levou esse homem a ser coxo e pode levar ele a uma coisa pior, né? Jesus é a cura, né? É a cura, o pecado é a doença, né? O pecado é a morte, né? Entendeu? Então, e foi o que disse aqui, que às vezes a pessoa fala, mas né, antigamente era visto como pecado, tem coisa que não é pecado e tem coisa que é, né? Então, o Senhor explica, né, que o pecado, ele gera a morte. Então, o pecado gera mal. O pecado gera doença, o pecado é coisa. Mas não é toda doença que ela é originada pelo pecado, entendeu? Então, que nem eu como uma coisa estragada, o estragado foi por causa né, da, da fruta que eu comi, né? Agora, por exemplo, se eu guardo ódio, rancor dentro do meu coração, que é um pecado, isso aí vai me fazer mal. Pode gerar um câncer, né? E, de maneira misteriosa, né, como diz no catecismo, é a origem de vários maus também. Das guerras, né? E não é maneira só... Não estou falando que é maneira psicológica. É psicológico. Não. É pecado, ofensa a Deus. Ofendi a Deus com uma blasfêmia e essa blasfêmia que ofende a Deus, né? Deus não é atingido, mas quem somos atingidos somos nós, né? Porque nós ofendemos o eterno bem, o eterno amor, aquele que é puro e que só nos fez bem. Então, a própria justiça, né, recai, né, sobre o mal de quem cometeu, né? Então, só diferenciando aqui, né, que nem toda doença é causa do pecado, mas o pecado gera doenças, né? E como Jesus disse aqui, não pequeis mais para que não te aconteça coisa pior. O rapaz, ele foi curado, né? E aí depois, Jesus fala, ó, agora você, vida nova, sem pecado, porque imagina Jesus falando, né? A pessoa que te curou, né? Fala, ó, se você continuar pecando, vai acontecer coisa pior. Então, não faça. Você está livre, está liberto, vida nova. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então ele ouviu isso de Jesus e foi avisar os judeus. Não sei se ele sabia também, né, que os judeus... Ele falava, olha, quem me curou foi aquele homem ali, que é o Jesus. Por isso, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Vou ler aqui o rodapé. Não é só a informação aqui de texto. Mas Jesus lhe respondeu. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia tais coisas no sábado, né? Já falar uma coisa direta aqui, que os fariseus, eles perseguiam Jesus, era mais por inveja, não é porque Jesus transgredia a lei, não. Porque o próprio Jesus falou, dia de sábado é permitido fazer o bem ou o mal, é permitido curar ou não, né? Então, dia de sábado é um dia que pode curar. E Jesus curava, fazia milagre. Então, eles falavam que Jesus transgredia a lei, né? Mas não é. É os fariseus que tem outra parte lá. Jesus falou, vós, com vossas tradições, anulais o mandamento de Deus. Então, tem várias questões, né? A própria lá na colher espiga no dia de sábado, né? Lá em Deuteronômios, né? Tem uma lei que fala que se você tiver com fome, você pode pegar a espiga do seu vizinho para comer. E foi isso que os discípulos estavam fazendo no dia de sábado. Eles estavam com fome e Jesus falou para eles comerem as espigas. E aí os fariseus, judeus, não sei se estavam saduceus juntos, falavam, olha, por que os seus discípulos fazem o que é proibido? Não está proibido, estava na lei. Mas Jesus respondeu, né? Você não viu o que Davi fez? Quando eles estavam com fome, ele comeu o pão da preposição, que era o pão que só os sacerdotes poderiam comer, né? Jesus falou que Davi comeu, quando você vai ler, foi o próprio sacerdote que deu para Davi, que Davi estava fugindo, né? Não sei quantos dias sem comer, e o próprio sacerdote deu aquele pão para comer. Por isso que tem outra passagem que fala que Deus quer a misericórdia e não a penitência, né? É porque se alguém está morrendo ali,
Aí tem o pão ali, que é do sacerdote, se você deixar outra pessoa morrer, né? É misericórdia. E as espigas de milho ali também. É dia de sábado. Tem alguma pessoa morrendo, você não vai ajudar, né? Você não vai dar comida ali. É a mesma coisa da gente, tipo, né? Por exemplo, ali, tipo, se alguém tá morrendo, aí você pega, tá lá na feira, você pega a comida e dá pra pessoa, sem você pedir nada, porque foi emergência, né? Então é bem isso. E os judeus não. Ali eles estavam só querendo acusar. Ah, seus discípulos estão trabalhando, né? Sábado não podia trabalhar, não podia ficar colhendo espiga para juntar, para vender, para ganhar dinheiro. Que sábado é o dia de descanso, que Deus descansou. Então, mesma coisa ali do pão da preposição. Davi e os homens lá dele da guerra estão para morrer. Então ele deu o pão da preposição que só o sacerdote podia comer. Mas por que o sacerdote podia comer? Que era na hora do sacrifício. Outras pessoas vinham comer, era ofensa a Deus. Mas ali não foi porque foi outra questão, né? Então, mesma coisa que eles perseguiam Jesus, né? Jesus curava coxo, né? Fazia doente, né, ser curado, curou o homem da mão seca. E as pessoas estavam ali. Você está fazendo o que é proibido, não pode fazer cura. Quem conseguia fazer cura lá? Meu Deus. Né? Então, era ciúmes, era inveja de Jesus, não era amor à lei, porque o próprio Nicodemos, que é doutor da lei, ele reconheceu, falou, olha, esses milagres que Jesus faz, se a pessoa não tem parte com Deus, ela não consegue. Então ele viu que Jesus, né, Nicodemos viu que Jesus era um enviado de Deus, era um profeta, né? Os outros não queriam. Não, pode que você faz dia de sábado. Quem faz milagre dia de sábado, né? E mesmo Jesus falando, né? Se um boi, né, um carro de boi, o boi cai no buraco, mesmo dia de sábado, vocês vão lá, fazem um esforço para tirar, que ia ser proibido, né, pela lei. Mas a lei é fazer o bem, né, no dia de sábado. Então, né, colher espiga para trabalhar é ofensa a Deus. Colher espiga para quem está morrendo de fome, né, é ato de misericórdia. Então tem que saber diferenciar, né, uma coisa da outra, né. E é dos que os judeus não olhavam, por isso que eles perseguiam Jesus. Mas Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho, né? Vamos ver aqui a rodapé. Ó, ao pensamento judaico repugnava conciliar o repouso de Deus após a criação, repouso do qual o sábado é a imagem, Gênesis 2:2. Com a sua constante atividade no governo do mundo, distinguia-se a atividade do Criador, que havia terminado, e a atividade do juiz, que jamais cessa. Jesus identifica a sua própria atividade com o do soberano juiz. Por causa disso, a indignação dos judeus e o discurso pelo qual Jesus justifica a sua pretensão. Lucas 6:5 e, sobretudo, Mateus 12, do 1 a 8. É que, pelo que está dizendo aqui no rodapé, né, Jesus falando que Deus, meu Pai, né, trabalha até agora. Então, teve a criação do mundo, Deus descansou no sábado, né? Não porque ele estava cansado, né? Que Deus não cansa, mas porque ele quis nos mostrar. Então, Deus descansou no sábado, né? Para que a gente também descanse, né? E, como ele descansou, ele tinha terminado o trabalho. Mas Jesus falou aqui, ó, o meu Pai trabalha. Agora, eu também trabalho. Aqui no rodapé diz que o trabalho que Deus continua é o trabalho de juízo universal, né? Aí, ó. Designa-se a atividade do Criador, que havia terminado, e a atividade do juiz, que jamais cessa, né? Então é Deus que o juiz, né, de toda a criação. Eu falo de juízo universal, mas... E aí Jesus também fala que ele também cumpre essa própria atividade de soberano juiz, né? Por causa disso, a indignação dos judeus, o discurso que Jesus justifica a sua pretensão, né?
E falando aqui que Jesus, ele é o juiz, sim, ele vai vir na segunda vinda como juiz, mas ele veio como Salvador. Então Jesus não veio julgar o mundo, ele veio salvar. Então a gente está no tempo da misericórdia. Depois vai vir o tempo da justiça, né? E o juízo final, que é o tempo que Jesus vem só para julgar. Aí naquele dia, tipo, não tem, eu falo, não tem para onde correr, né? Então, o Senhor quer salvar. Então, acolhamos, né, a misericórdia do Senhor. Né? Então, os judeus, com mais empenho... então por isso que é bom que Jesus é misericordioso, né? Quando aqui ele fala, qual que é a misericórdia de Jesus? Jesus vem nos curar. E aí ele vem e nos fala, não peques mais, para não acontecer coisa pior. E aí salvou esse homem da causa de pecado. Então Deus veio destruir tudo que é pecado, sabe? E nos salvar, que o pecado nos leva à morte, né? Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então, eu, como você já deve ter pensado, né? Por exemplo, a gente ouve esse Henrique Cristo aí, né? Falar, eu sou Deus, eu sou Jesus, né? Imagina aparecer um homem falando que é o Filho de Deus, né? Aí fala blasfêmia, né? Como você ousa falar que é o Filho de Deus tal? Só que Jesus, ele falava e ele cumpria a profecia que dizia sobre o Messias. Aí algumas pessoas falam, eita, tá cumprindo, eu tô aqui que eu tava rezando o rosário, terminando de rezar o rosário. Ele está cumprindo, ele está fazendo tudo aquilo que o Messias faria. Então ele não pode ser o Messias. E Jesus era mesmo, né? Como eu disse lá para João Batista, né? Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os coxos levantam, né? Os demônios são expulsos, né? A palavra de Deus é anunciada. Então chegou o tempo do Messias, que todos esperaram, mas naquele tempo já tinham perdido a fé, né? E é meio estranho, a gente fica meio assim, né? Mas quem que é essa pessoa? Mas que nem Jesus falou, né? As minhas ovelhas escutam a minha voz. Então, quem Deus mostra que Jesus é o Filho de Deus vai conhecê-lo, né? Aqui, os judeus não queriam ver, não queriam enxergar, né? Por causa do status, do teu poder, né? Da regra e tal. Ou para esconder os seus próprios pecados, né? Então, quem é esse, né? A princípio, a gente pode falar, mas quem é você para falar que é o Filho de Deus, né? Mas depois se comprovou que ele é realmente o Filho de Deus, né? Então, aí a adesão à fé, né? Discurso sobre a obra do Filho. Retomando a palavra, Jesus lhes disse, em verdade vos digo, o Filho, com F maiúsculo, por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer, né? Jesus fala muito isso, que ele não veio fazer a própria vontade, Jesus veio cumprir a vontade do Pai. Então Jesus é obediente em tudo e fala que o Filho por si mesmo não pode, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Tudo o que este faz, tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vos admireis. Né? Então Jesus está falando aqui que ele é obediente a Deus, que é Pai. O Pai me enviou, eu faço. Tudo que eu faço é porque eu vi o Pai fazer. E o Pai me instrui a fazer. Então, Jesus é a obediência suprema. Né? Como disse, obediente como cordeiro até a morte de cruz. Deus mandou ir para a cruz e ele foi. Né? Então, obediente em tudo. Né? A gente já tem a catequese católica, né, que explica que Jesus, mesmo sendo Deus, não usou da sua divindade para, entre aspas, ganhar uma vantagem na vivência com o humano, mas em tudo ele viveu obediência a Deus, né? Como homem, como para redimir a humanidade. Jesus passou tudo como homem, né? Mas por que Jesus tinha esses milagres e esse poder? Porque ele sendo Deus, ele sendo humano, não
usou de nenhuma assim poder divino, mas ele, humano, usou tudo que Deus concede aos homens que pode, né? Por isso que Jesus rezava, por isso que Jesus jejuava, mas ele não era um homem comum, né? Ele é um homem Deus, né? Vai dizer no Tratado Verdadeira Devoção, né? O homem Deus, né? Ele não é um semideus nem coisa não, ele é um Deus feito homem, né? Sem deixar de ser Deus, mas sendo 100% homem, né? Não são dois deuses, mas é um único Deus, né? Jesus, né? E Jesus na humanidade tudo fez obediente a Deus, né? Obediência suprema, né? Aí, ó, porque o Pai ama o Filho e lhe mostrará tudo o que faz, e lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vos admireis. Como o Pai ressuscita os mortos, como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. Porque Jesus é obediente, Deus concede o que Jesus pede, né? A gente sempre vê quando Jesus vai fazer um milagre. Ele abençoa, ele reza e ele agradece. Pai, obrigado por que me ouvistes, né? Até quando foi ressuscitar Lázaro, né? Ele falou, Pai, obrigado porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu digo isso para os que estão em minha volta, saibam que eu sou enviado do Senhor. Então Jesus falou abertamente, agradecendo, né? Continuo aqui. Porque o Pai a ninguém julga. Rodapé. O poder sobre a vida e sobre a morte é também a expressão do supremo poder judiciário de Deus, né? Deus que nos dá a vida, né? Deus que nos chama ao fim dela, né? Deus que já conhece todos os fios de cabelo, né, da nossa cabeça, estão contados, né? Então todo o poder da criação da vida vem de Deus mesmo, é criado por Deus, né? Desculpa se eu estou falando alguma coisa que dá um mau entendimento, mas não liga muito não, ele liga o que a igreja ensina, né? Para aprofundar. O Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Este texto dificilmente considera as passagens. Aqui, resumindo aqui, fala que é o Filho, né? Ao último tempo, a segunda vida de Jesus, e Jesus vai vir como juiz, né? Então fala, o Pai a ninguém julga, mas confiou o Filho todo julgamento, na segunda vinda, a fim de que todos honrem o Filho, com F maiúsculo, como honram o Pai, né? Então, como honram Deus, honrem Jesus. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Então, Jesus está falando tudo isso porque os judeus não acreditaram que ele é filho de Deus. Aí está explicando, quem não honra o Filho, não honra o Pai. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é Deus, né? Escuta a palavra de Jesus e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E não vem a julgamento, mas passou da morte para a vida. Porque recebeu de Jesus a salvação, né? Quem crê na palavra de Deus e honra quem o enviou, a formiga aqui. Opa, é a formiga, não sei. Recebe a vida, né? Porque na hora do julgamento, como a gente acreditou no Senhor, recebeu o penhor da salvação dele, na hora que for o julgamento dos nossos pecados, vai estar o sangue de Jesus em cima dos nossos pecados. Então, por isso que a gente é salvo, entendeu? Porque o sangue de Cristo nos salvou, nos lavou, né? E basta a gente crer no Filho de Deus, né? E ter adesão à vida. Como aqui Jesus curou o paralítico, falou, não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Aquele que crê em Jesus e tem vida nova, né? Aquele que crê em Jesus tem vida nova. Então não dá para você crer em Jesus e viver a vida que é contrária aos mandamentos de Deus, né? A uma vida com Cristo. Então, o crer é viver. Se eu creio, eu vivo, né? Eu ia fazer umas comparações aqui, mas não tem muita comparação natural para comparação com Deus, né? A gente pode fazer várias comparações, mas não tem a comparação que equipara a você se comparar, a você
crer em Deus, né? Crer em Deus e viver a sua palavra de vida. Quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Em verdade vos digo, vem a hora, Jesus falando, vem a hora e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aí tem um rodapé aqui, os mortos espirituais, né? Tem outra passagem que fala, né, Zabulon, Betsaida era uma cidade que estava na escuridão da morte, mas recebeu uma luz, que foi quando Jesus foi lá. Então os que estavam nas trevas da morte se levantaram pela luz, que é o que Jesus fala aqui. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, né? Porque quem ouvir a voz do Evangelho e a adesão a ele vai passar da morte para a vida. Quem não ouvir a voz do Senhor vai continuar na morte, né? Porque é a questão do julgamento, né? Os seus pecados vão estar lá. Quem que vai te livrar deles? Se você não quis, né? Recorrer ao Salvador. Por isso que Jesus é Salvador. Porque a gente está sem Ele, a gente está perdido. Né? Não tem jeito. Não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Então Jesus falou para não admirais com isso. Os que tiverem feito bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem feito bem vão se levantar para a ressurreição de vida. Os que tiverem praticado mal para uma ressurreição de julgamento, né? Que é a parte que eu acabei de falar, né? No seu julgamento, quem vai te defender? Por mim mesmo não posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. Outro é que dá testemunho de mim, e sei que é verdadeiro, o testemunho que presta de mim. Jesus falando que o Pai testemunha, como Jesus ele não fala nada que é dele, ele fala tudo que vem do Pai, então o Pai que testemunha por ele. Então, por isso que ele fala que é outro que fala por mim, né? Não sou eu que falo por mim mesmo, né? Apesar de Jesus Cristo ser Deus, mas ele veio como Deus obediente, né? Eu vim fazer a vontade do Pai. Vós enviastes emissário a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, no entanto, não dependo do testemunho de homem, mas falo isso para que sejais salvos, né? Falando com os judeus, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que arde e ilumina, e vós quisestes vos alegrar por um momento com sua luz. Está falando de João. Eu, porém, tenho testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me encarregou de consumar. Tais obras eu as faço e elas dão testemunho de que o Pai me enviou, né? Tem uma pequena coisinha que, né, que nem a gente não vê João Batista realizando milagres, né? Ele batizava com água e tinha uma pregação forte. Jesus tem as obras de milagres, né? Então é só um olhar, né? E as pessoas acreditarem em João, né? Pela palavra, pela verdade, pelo que batizava, né? E Jesus vem com palavras e obras, né? Ressuscitar mortos, cura cegos, né? Ressuscitar mortos, cara, ressuscitar mortos. 4 dias, né? O Lázaro morto ressuscitou. A palavra de Jesus, né? Eu as faço e as dão testemunho de que o Pai me enviou. Também o Pai me enviou, dá testemunho de mim. Jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face, né? Gente, ninguém viu Deus. Vós percustais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim, né? Deus falando a vocês se aprofundam na Escritura, julgando que lendo ela vão ter a vida eterna. Mas a Escritura dá testemunho de mim. Então vocês estão vendo a vida eterna, estão lendo a Escritura e não estão compreendendo que sou eu, né? Eu sou. Vós, porém, não quereis vir a mim para ter vida. Não recebo a glória que vem dos homens, mas eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Aí que está o problema. Não tem o amor a Deus, não deixou eles enxergar
quem era Jesus, né? Que nem os dizem lá, mas lá, ele não é o Messias não, porque ele fala que ele é Deus e ele faz cura no dia de sábado. Aí as outras pessoas falam, mas como que um pecador pode fazer milagres desse, né? Então, né? Aí ficava aquela assim, a pessoa que vê o amor a Deus e a pessoa que não vê o amor a Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolhereis. Né? Eles não estão aceitando Jesus, porque Jesus vem em nome de Deus. Né? Se ele viesse em nome dele, né? Só o que o milagreiro lá pode vir. Não, vim em nome de Deus. Não, então não aceita. Como podeis crer, vós recebeis glórias um dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único. Tá? Único. Vós que recebeis glória um dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único, não penseis que vos acusarei diante do Pai. Então, Jesus falando, não pensei que sou eu que vou acusar vocês diante do Pai. Moisés é o vosso acusador. Ele em quem puseste vossa esperança. Se cresces em Moisés, haverias de crer também em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Olha só. Então Jesus está deixando claramente aqui que ele é o Messias mesmo. A gente ficava agora, pelo que Jesus está falando, eu acho que é ele mesmo. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minha palavra? Né? Os escritos de Moisés vocês têm, vocês mesmos não creem, então como não creem em mim? Né? Então a gente leu aqui o capítulo 5, né, de João, né, fazendo a leitura orante, né, falamos bastante, né, e agora rezar as orações, né, ao Papa, né, para receber indulgência plenária, né, rezar pelo Papa e também pedir a graça de Deus, né, para excluir todo afeto ao pecado, né, todo afeto ao pecado venial, qualquer tipo de pecado, que Nossa Senhora nos ajude a ser livre, né, livre desses pequenos desejos para poder receber a indulgência plenária. Então rezemos pelo Papa e suas intenções, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória. Mas um Pai Nosso, uma Ave Maria já cumpre, mas como costumo já rezar o Glória, a gente reza também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Né? Já fizemos meia hora de leitura bíblica, né? Rezamos pelo Papa, já comungamos, já confessamos e agora pedimos a graça de poder receber, lucrar essa indulgência, né? Pedimos a graça de Deus, Santíssima Virgem Maria, Espírito Santo, dai-nos a graça da humildade para poder receber com todo amor, né? E aplicar essa indulgência plenária, né? Eu, como sou consagrado à Virgem Maria, ofereço essa indulgência a vós, Mãe. Olhar para mim, Mãe, tocar em mim, para que essa indulgência seja plenária, né? Que o meu coração corresponda às graças que Deus deseja ver, para que possa receber essa indulgência plenária, ela não seja apenas parcial, mas que ela livre toda a pena minha, né, das penas do purgatório, ou livre hoje uma alma do purgatório para o céu. Ofereça a Virgem Maria, clamando, né, por vossa intercessão, receber as graças que são necessárias para lucrar essa indulgência. Pai nosso.
Santíssima Virgem Maria, oferecemos a vós o lucro dessa indulgência. Seja plenária, seja parcial, mas pedimos seja plenária. Amém. Obrigado, pessoal, por quem participou, por quem vem depois, né? Você também pode ler e rezar, porque a indulgência também pode ser para quem estiver escutando. E eu comecei hoje mais rapidinho, porque agora 6 e pouco tem terço. Então, a Nossa Senhora, Rainha da Paz, né, de Medjugorje, nos dê a paz. E também o Senhor Deus Todo-Poderoso nos conceda a saúde, a fé, como hoje Deus cura um coxo, que cure a paralisia, cure o nosso coração, né? Mas que nem o Senhor falou ali, curou do pecado, né? Para não pecar mais, né? Porque coxo você pode ir para o céu, mas em pecado ninguém entra no céu. Então que o Senhor nos dê a graça da confissão e do arrependimento do pecado. Do Pai, do Filho, Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvada.